Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de Sociologia. Nosso tema de hoje, né, vai ser os modos de produção aí do século XIX, século XX, tá? Que é o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, tá? Esses modos de produção aqui, eles surgem, né, no auge aí do capitalismo, né, esse sistema de produção, que estava sempre visando, né, a busca do lucro aí pelos patrões, tá? Então, todos esses três modelos aqui vão estar sempre buscando, né, o lucro, mas, né, de uma forma diferenciada devido a condições, né, até mesmo geográficas em que eles estavam inseridos, como é o caso do toyotismo, que a gente vai falar que não dava para aplicar, né, o modelo aqui fordista lá no Japão, né, e eles tiveram que se readaptar. Mas, né, por mais que eles tenham alguma diferença, né, na forma de se produzir, na forma de organizar, né, essa produção aí dentro das fábricas, todos os três, né, todos esses modelos de produção, eles buscavam o lucro aí no final, aumentar o lucro aí dos seus patrões, né, dos seus donos, tá? Então, são modos de produção, né, dentro do sistema capitalista. Aí aqui, né, a imagem clássica, né, do filme Tempos Modernos, né, que retrata muito bem, né, de uma forma aí bem humorada, a situação dentro de uma fábrica, né, final do século XIX, início do século XX, retratada aí, né, pelo icônico Charles Chaplin. É, que esse filme, né, ele vai além, né, aborda temas aí além do que era passado dentro da fábrica, né, com a situação dos trabalhadores, né, aborda aí as questões da desigualdade, né, mas a título, né, do nosso tema aqui, né, eu trouxe essa imagem para, né, representar aí os modelos de produção do início do século XX. Então, esse filme, né, Tempos Modernos, ele retrata muito bem, né, o sistema taylorista, né, e o sistema fordista, tá? Porque vocês vão ver que tem uma semelhança muito grande entre o taylorismo e o fordista, tá? Porque o fordista utilizou, né, as técnicas, né, os métodos desenvolvidos pelo Taylor, só que implementou, né, um fator a mais ali, tá? Então, tem gente que trata, né, até o taylorismo como sendo um modo de produção ali na teoria, né? E o fordista, né, na prática, né? Que ele que aumentou essa produção aí devido a esse caráter, né, especial, único aí, né, do modelo fordista. Bom, no final do século XIX, segunda metade do século XIX, né, estava acontecendo a segunda revolução industrial. Durante a segunda revolução industrial, novas formas, né, de energia passaram a ser utilizadas, né? O petróleo, energia elétrica, novas indústrias, né? Indústria química, a siderúrgica, enfim, várias indústrias, né? Várias novas formas, né, de energia aí surgiram, né, no final aí, na segunda metade do século XIX, e essas indústrias começaram, né, a expandir, né, a se expandir, buscar mercados, né, consumidores fora, né, dos seus países aí de origem, né? Então começa aquela busca ali por colonizar, né, outros países, né, a nova colonização, né, o imperialismo, busca de mercados consumidores na Ásia, na América, né, na África, principalmente ali, né, buscando essas matérias-primas, tudo isso, né, com o objetivo de aumentar os seus lucros. E nesse período também nós temos uma junção do capital financeiro com o capital industrial. Então, né, aumenta-se, né, essa concorrência entre as empresas, né, para aumentar os seus lucros, tá? Então, todos esses processos que acontecem aí na segunda revolução industrial, né, eles estão justificados ali nessa busca, né, pelo lucro aí entre as empresas, né, para ver quem queria produzir mais e quem queria vender mais, né, ganhar mais lucro em cima desses produtos vendidos. E não só produzir e vender, né,
mas você também tinha que produzir num baixo custo e ganhar, né, um alto custo ali na revenda final, né, na venda desses produtos. Então, eles procuravam também modelos, né, modos de produção ali dentro das fábricas que reduzisse, né, o custo daquele produto, né, o máximo possível. Então, diminuindo o valor da mão de obra, né, do trabalhador, ou aumentando a produção, diminuindo o gasto com matéria-prima, diminuindo o desperdício de tempo, né? Muitos trabalhadores utilizavam esse controle do tempo que eles tinham em suas mãos, né, para uma forma de contrapor a esse lucro aí dos patrões, né? Então era uma forma aí de disputa de classes aí entre o proletariado e os patrões, né? Porque o tempo, né, da produção ficava nas mãos dos trabalhadores, então eles enrolavam, né, ali um pouco, né, para, né, dar essa disputa aí, né, e às vezes conseguir alguma reivindicação aí dentro das fábricas, tá? Então, começou a surgir, né, teorias, né, ideias aí que reduzisse todos esses fatores aí para sempre aumentar o lucro aí, né, do patrão, tá? Então, esses mecanismos criados aí com o objetivo de aumentar o lucro fizeram, né, com que surgissem modelos produtivos, né, dos quais se destaca aí, né, o Fordismo, o Taylorismo, né, e mais recentemente, no sentido, né, de mais próximo à nossa época, o Toyotismo, tá, que surge aí depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro, né, que surge é o Taylorismo, né, criado aí pelo americano, né, estadunidense Frederick Taylor, tá? E uma das principais ideias, né, de Taylor era a divisão do trabalho, né, e a especialização do operário em uma tarefa só. Então é ele que começa a implementar aquela ideia, né, de que o operário ele só deve executar uma tarefa dentro da fábrica, né, com base ali nas suas capacidades, né, na sua melhor, como que eu digo assim, melhor capacidade mesmo, né? Melhor técnica. Então, se eu tenho uma melhor gestão, né, de planejamento, eu vou executar uma tarefa ali de ser supervisor. Né? Se eu não tenho muito conhecimento, mas eu tenho uma força braçal, né, muito grande, eu sou muito forte, então vai caber a minha tarefa de carregar determinados produtos. Tá? Se eu sou muito ágil, né, em apertar parafuso, então vai caber a mim ficar, né, apertando parafuso. Então, com base nas habilidades de cada um, ele vai dividir esse trabalho. Tá? Então, é o Taylor que inicia essa divisão, né, do trabalho, essa especialização aí do operário. As ideias, né, de Taylor ficou conhecido como administração científica, porque ele tenta, né, aplicar métodos, né, racionais para, né, a produção, né, dentro das fábricas aí, para aumentar nessa produção, evitando aí desperdício e, é claro, o lucro, tá? Aumentando o lucro. Então, pelos preceitos tayloristas, o trabalhador não teria mais a necessidade de conhecer todo o processo de produção. Então, aqui começa, né, uma alienação do trabalhador, porque na parte, né, anterior à Revolução Industrial, o artesão ele conhecia todos os processos, né, da produção. Ele mesmo ali que fabricava, né, pegava o couro ou escolhia o couro ali para fazer um sapato, ele costurava, martelava ali. Então, ele fazia todas as etapas de produção. Aqui agora, para você produzir um calçado, né, você precisaria apenas executar uma tarefa, né? Ou curtir o couro, ou martelar ali a sola, ou colocar o cadarço, enfim, né? Começa essa especialização. Então, também uma alienação, né? Você nem sabe como que vai ficar o produto final, né? Você só sabe o momento ali em que ele passa na sua mão, tá? Então, então não tem mais necessidade aí, né, de conhecer todo, né, o processo de produção. Aí aqui tem um exemplo, né, esse que eu dei para vocês. Olha lá, em uma fábrica que fabrica sapatos, por exemplo, o operário não precisa saber toda a produção. Desde a formação do molde
até a colocação dos cadarços. Se um trabalhador for designado para colar as solas do sapato, este vai aprender apenas esta função e vai procurar aperfeiçoar suas técnicas. O conhecimento de todo o processo ficaria apenas com o gerente, que fiscalizaria todos os ramos da produção. Então, vai ter, né, uma pessoa, né, capacitada ali para planejar, né, e supervisionar, né, o supervisor, o gerente, toda a produção. Então, esse daí vai ser o único que vai, né, saber todas as etapas da produção, para saber se está fazendo tudo certo, tá? Então, cabe a ele essa fiscalização. E esse gerente, ele vai ser promovido entre os próprios trabalhadores, tá? Que a gente vai falar isso um pouquinho mais tarde, que isso vai gerar, né, uma disputa, né, para acelerar a produção e que esse funcionário se destaque, né, para alcançar aí esse posto aí de gerente. Só que isso na prática não dava muito certo, porque o gerente, né, ele era aquele que tinha, era escolhido ali, né, selecionado ali, por ter uma capacidade de planejar, né, melhor, que tinha um estudo melhor, tá? Então, os trabalhadores, por mais que eles rendiam ali no seu trabalho ali, eles não conseguiam alcançar esse posto, não. As tarefas já eram divididas com base, né, nas suas habilidades, nas suas capacidades, tá? Então, o Taylorismo, ao mesmo tempo que aumentava a produção, ele barateava o preço dos produtos industrializados e especializava um funcionário a um serviço, criava uma alienação mental do empregado. Então, nós vamos ter um trabalhador especializado em apenas uma tarefa, tá? O aumento da produção vai ser possibilitado por essa divisão de tarefas, tá? Com o aumento da produção, nós vamos ter um aumento do lucro, por mais que esse, né, preço esteja mais acessível, né? Porque não necessariamente você vender um produto mais barato, você está deixando de lucrar, tá? É muito melhor, às vezes, você perder um pouquinho, né, no preço final ali, mas vender uma quantidade muito maior, né, do que você vender um produto muito caro, mas vender uma vez ou outra só, tá? Então, criava uma alienação mental do empregado, né? Já que não só o meio de produção era sistematizado, mas também os horários de trabalho. E a cobrança para sempre produzir mais e mais. Né? Então, essa questão aqui do controle do horário também, né, é muito cara, né, para o modelo taylorista. Tá? E quem que vai fazer esse controle aí do trabalho vai ser esse supervisor, esse gerente. Isso daqui a gente percebe, né, no filme Tempos Modernos, que eu comentei com vocês, nas primeiras cenas iniciais, né, quando os trabalhadores estão indo para as fábricas, né, parecendo um bando de ovelhas, tá? E mostra ali o relógio, né, o relógio das fábricas, o relógio da fábrica, onde que acontece o apito ali, né, chamando os trabalhadores para iniciar, né, a sua produção, bater o cartão, né? Então você tem o horário ali, né, para bater o cartão. Tem dentro da fábrica, né, nós temos aquele supervisor que fica numa sala, né, com vários televisores, olhando ali como está sendo a produção, cronometrando, né, o tempo de serviço de cada um, o almoço, né, o quanto tempo que eles gastavam do almoço, se ele ia no banheiro, né, lá fumar um cigarro lá numa pausa lá, logo tinha uma pessoa atrás dele chamando ele para trabalhar, né, para evitar esse desperdício de tempo. Então o Taylor, né, ele também estava preocupado com esse desperdício de tempo, né? Então ele queria acabar aí com esse fator aí, né, de desperdício de tempo também por parte do trabalhador. O Taylor, né, ele também vai propor, né, uma redução, né, da jornada de trabalho. Não porque ele estava preocupado, né, com os trabalhadores, tá? Mas essa redução da jornada de trabalho era porque o trabalhador ele acabava ficando muito fatigado, né, a longas jornadas. Lembre-se que nós estamos falando aqui do início do século XX, né, final do século XIX. Então, esses trabalhadores, muitas vezes, eles ficavam aí 14 horas, né, às vezes até mais, 12 horas aí dentro de uma fábrica. Então, eles ficavam, né, já mais ali no final do dia, muito cansados. Então, o seu rendimento começava, né, a diminuir. Então, ele falava assim, olha, é melhor a gente diminuir essa jornada de trabalho, tá? E esse trabalhador, ele dá o gás, né, em 8 horas de trabalho,
do que a gente manter ele aqui 14 horas, né, e a produção começar a decair, né, ao final do dia, por conta dessa fadiga aí, né, do trabalhador, tá? Então, tudo o que acontece dentro desses modos de produção aqui com relação ao trabalhador, por mais que pareça que esteja beneficiando o trabalhador, né? Às vezes comparando a modelos anteriores, mas por trás está visando aí, né, o lucro, né, desses patrões aí, tá? Então essa diminuição da jornada de trabalho não era algo beneficente, né, que o Taylor propunha para os trabalhadores, não, né, preocupado aí com a saúde deles, não, mas preocupado com manter o ritmo, né, da produção. Então, nós tínhamos aí também os prêmios que eram dados aos trabalhadores, né, com o melhor tempo e desempenho, tá? Isso fazia com que houvesse uma competição, né, entre os trabalhadores, né, para que aumentasse cada vez mais essa produção. O Taylor entendia que a hierarquização evitava desordem predominante do tempo, no qual a organização ficava por conta dos trabalhadores. Então, anteriormente, né, como eu disse para vocês, esse controle da produção, né, o controle do tempo, ficava ali por conta dos próprios trabalhadores. Então, era uma forma, né, deles fazerem um serão na fábrica, né, dar uma enrolada ali, todos eles estavam, né, no mesmo grupo, tá? Então, essa enrolada acabava atrapalhando, né, no aumento da produção. Quando né, passa a ter uma hierarquização, um gerente, né, um supervisor, esse supervisor está agora ali controlando, né, esses trabalhadores. Tá? Então, você tira uma pessoa e coloca ela na liderança ali, né, para gerenciar melhor esse tempo e fiscalizar, né, o trabalho aí desses operários. Então, ele separa, né, dessa forma o trabalho manual do trabalho intelectual. Então, vão ter pessoas que vão ganhar mais ali, né, para planejar, né, que vão ter um trabalho ali, no caso do campo intelectual, mais complexo, e aqueles que eram mal pagos, né, para executar, né, que é o trabalho ali braçal. E esses trabalhadores aí braçais, eles eram, né, bem descartáveis, era uma mão de obra, né, não qualificada, né? Então, se perdesse um, rapidamente contrataria, né, vários outros. Isso a gente percebe também, né, no filme Tempos Modernos, né, na segunda parte lá, quando o Chaplin, né, ele vai buscar, né, um novo emprego, né, depois que ele tinha perdido o primeiro lá por ter ficado surtado, e tá lá no portão da fábrica, né, aquela mutueira de trabalhadores, né, então assim, todo mundo querendo emprego, era uma mão de obra, né, muito farta, porque não exigia uma escolarização, né, muito graduada, né, você precisava apenas ter força ali nos seus braços, tá? Então, esse trabalho sistemático fazia dos trabalhadores peças descartáveis, pois peças de reposição não faltavam, né? Sempre tinha esses trabalhadores aí buscando, né, seus empregos. Então, aqui, né, nós fechamos o modelo taylorista com as principais ideias: divisão do trabalho, tá? Diminuição da jornada de trabalho para que o trabalhador não ficasse fatigado, hierarquização, né, dentro das fábricas, né, com uma divisão intelectual ali, ficando responsável na mão dos gerentes, né, dos supervisores, e a braçal, né, desses operários, um controle do tempo, né, então um corte aí, né, desse tempo morto, né, digamos assim, um tempo que poderia estar sendo utilizado para a produção, mas que os trabalhadores ficavam enrolando ali. Então, acabar com esse tempo morto aí, tá? Então, não dá para falar que o modelo taylorista ele era, né, apenas teórico, porque ele foi aplicado, né, dentro aí, né, das fábricas, né? Houve essa divisão, essa aplicação desse método racional dentro das fábricas aí. E as fábricas que aplicaram esse modelo taylorista tiveram, né, melhoras aí na sua produção, né? Tiveram um aumento aí na sua produção, tá?
E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Fordismo, tá? O Fordismo aí, como tá em negrito aqui, ele é a junção aí, né, da prática, né, ele da prática, né, taylorista aí e da facilidade das máquinas, que é o elemento aí que eu falei que vai ser implementado, né, no modelo Fordista, que vai ser a criação aqui da esteira rolante, que a gente percebe lá no filme Tempos Modernos também. Isso daqui todo mundo já viu, sabe o que é uma esteira rolante, né? O trabalhador ele não precisa se deslocar, né, para executar um trabalho. A própria esteira traz o trabalho até ele e isso, né, o trabalhador vai executando as suas tarefas no ritmo dessa esteira, né, no ritmo da máquina. Então faz com que acelere a produção, tá? Então cada um vai continuar executando uma tarefa, né, sem saber o produto final, então provocando uma alienação, né, do trabalhador, mas, né, num ritmo aqui agora das máquinas, implementado aqui pela esteira rolante, né? O Henry Ford também era um americano, né? Ele vai ser o criador aí, né, da Ford, e ele vai se popularizar aí, né, pelo modelo Ford T, né, que é esse da foto aqui, né, esse modelo aqui bem clássico aqui, tá? Então aqui nós temos uma ideia, né, do que uma linha de montagem, né, com base aqui na esteira rolante. Então, nesse primeiro fator aqui, nós temos um operário executando todas as tarefas. Então, ele vai gastar aqui, né, muito tempo, né, para produzir um carro, né? A média, né, de produção de um carro era de 12 horas, né, e meia, tá? E com as linhas de montagem, a média de produção passou a ser de 1 hora e meia, tá? Então, o Henry Ford, né, ao implementar essa linha de montagem, lembrando que todos os preceitos ali, né, do Taylorismo já estavam aplicados aqui no Fordismo, né? Mas nós temos esse incremento da esteira, né, da esteira rolante, né, dessa linha de montagem aí. A fabricação passou a ser realizada em 1 hora e meia, né, de um carro, né, porque cada funcionário aqui agora estava executando uma tarefa, né, e a linha de montagem, a esteira rolante, né, levava essas peças aqui para o trabalhador, tá? Então aqui fabricava uma unidade, ao mesmo tempo fabricava aqui 10 unidades, né, no mesmo tempo que era gasto aqui, né, onde que um trabalhador executava todas as tarefas, tá? Então aumentou e muito. Esse modelo fordista, ele foi aplicado, né, por isso que a gente chama de um modelo, porque ele começou sendo utilizado aqui na Ford, né, para a fabricação aqui dos carros, mas ele, né, foi exportado, né, para diversas outras indústrias. Se a gente pega, por exemplo, as próprias indústrias de fast food, né, grande parte delas segue esse modelo aqui, né, fordista, né? Você vai num drive-thru, faz o pedido ali, deu a volta, né, o seu pedido já está pronto ali, né? Então é uma produção em massa, né? Então não tem, é meio que padronizado, né? Já tem os padrões ali montados, né? Você não tem muito, eu quero isso, muito escolher montar do seu jeito, não. Eles te dão as opções, você escolhe a opção e tá pronto ali, tá? Então, por isso que é um modo de produção, porque ele vai, né, ser expandido para além, né, da fábrica aqui de automóveis. Aí, mais uma vez, né, a fotinha aí, né, do Ford T, a ideia, né, do Henry Ford também era de produzir, né, em larga escala, mas ele estava preocupado também com o maior consumo, porque não adiantava nada você ter uma produção grande se você não tem, né, um mercado consumidor, né? Então ele aumentou, né, propôs maiores salários ali para os seus trabalhadores, para que esses próprios trabalhadores, né, pudessem ter condições de comprar ali o seu carro, né? Então ter um maior consumo consequentemente, né? Mas, né, nós temos um grande defeito aí também, né, nessa questão do Fordismo, é que ele não tem uma flexibilização da produção, né? Como eu disse para vocês, tem os modelos ali pré-selecionados
né, e vai fabricar tudo daquele jeito ali. Então, o Ford T preto vai ser tudo daquele jeito, né? Então, olha só, são todos iguais, não tem uma diversificação de cor, né? Não tem uma diversificação ali de um modelo de teto, de porta, de roda. Não, era tudo padronizado, né? Porque o Henry Ford, ele acreditava que as coisas deveriam ser práticas, né? Então, assim, a função de um carro é transportar, né, pessoas, né? Então, ele não precisa ser bonito, ele não precisa, né, ter muita coisa estética, né? Não estava preocupado com a estética, estava preocupado ali com a praticidade. Então, o Fordismo, ele não é um modelo flexível, tá? Ele é um modelo ali bem rígido que produz em massa, tá? Então, o Fordismo, ele vai propiciar, né, um aumento, né, no salário dos seus trabalhadores, mas lembra aí que eu disse, né? Não porque ele estava preocupado com a condição social dos trabalhadores, que eles precisavam ganhar mais, não, né? Mas porque, consequentemente, tendo maiores salários, né, esses trabalhadores vão começar a consumir, né, mais, né, consumir mais carros, né, comprando carros. Então, vai ter um maior consumo, maior lucro para ele no final ali, né, de todo jeito, tá? Então, aumentando o mercado consumidor aí do patrão. Então, nós temos esse círculo aqui que resume bem o modelo fordista, tá? Maior produtividade, maior salário para os trabalhadores, esses trabalhadores comprando seus carros, né? Quanto mais compram, maior é a produtividade, né? Mais eles têm que aumentar essa produtividade. Aí nós temos aí algumas questões aí, né? De crítica, né, ao modelo fordista. A alienação, né, que a gente já falou, a desumanização, né, imposta aí pelo ritmo das máquinas, né, pelo sistema, né, capitalista. Então, os trabalhadores, né, muitas vezes tinham problemas, né, musculares, problemas de saúde, né, sem tempo, seguindo o ritmo de uma máquina. Né? Nós não somos uma máquina, né? Nós temos que ter um período de descanso, enfim. Né? Então, essa desumanização, né? O salário aí, né, aumentado conforme a produção de somente um modelo, né, essa falta de flexibilização, né, e consistia em organizar a linha de montagem de cada fábrica para produzir mais, controlando melhor as fontes de matérias-primas e de energia, os transportes, a formação, né, da mão de obra barata. Aí nós temos aqui também um outro ponto é que ocorria muito desperdício, né, dentro dessas fábricas, porque como o trabalhador ele não tinha conhecimento, né, do que ele estava produzindo, né, só era identificado no final da produção se um produto tinha defeito ou não. Né? Então, muitas vezes, né, chegava no final lá, o carro está montadinho e o carro não liga, o carro está defeituoso, né? O carro está com algum problema ali. Então, acabava tendo que descartar, né, aquele lote, né, de carros ali defeituoso, porque ele só foi identificado no final. Tá? Então, o trabalhador ele não tinha essa autonomia de identificar um problema, né, e parar a produção ali e falar assim, ô, gente, tem um problema aqui não. Ele simplesmente executava a tarefa. Né? Então, só no final é que isso era identificado e isso acabava tendo aí, né, um desperdício, né, muito grande. O toyotismo, que vai ser o próximo modelo que a gente vai ver, ele está muito preocupado com isso, evitar desperdícios, né, evitar estoques, enfim. Aí outra coisa que o Fordismo, né, produzia era estoques, né, grandes estoques. Então ele continuava fabricando, mesmo que às vezes num período ali o consumo estivesse, né, mais baixo, né, mas ele continuava produzindo ali, né, no ritmo acelerado de sempre, né, porque aí ele formava estoque. Então a pessoa, sempre que ela fosse na fábrica, ela teria ali o carro pronto ali para ela, né, comprar, né, mas sempre do mesmo jeito. Aí, né, um mapa conceitual aí do Fordismo e Taylorismo. Pode ver que muitas vezes eles associam até como se fosse igual, né, esses dois conceitos, tá? Mas, como vocês viram, são diferentes, né? Porque o Taylorismo não tem essa a aplicação aí, né, da fabricação em massa. E
implementada pela esteira rolante, né, do Fordismo, tá? Então, nós temos aqui algumas desvantagens, né? Mais gastos e despesas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, tem um maior lucro, né, devido à quantidade produzida. Uma má qualidade aí dos produtos, né? Mas nós temos aí a vantagem de ser uma produção em massa. Então, eles não estavam muito preocupados também, né, com essa questão assim da qualidade, né, de ter eles estavam preocupados com a praticidade, né? Como eu já tinha falado com vocês. Né, nós temos aqui a desvantagem da alienação do trabalhador, né? Mas nós temos a vantagem de ter mais trabalhadores, tá? Que a gente vai ver que no toyotismo é uma desvantagem, porque aqui cada trabalhador executando uma tarefa, você precisa sempre, né, de ter muitos trabalhadores, né, para cada uma dessas tarefas. No toyotismo a gente vai ver que cada trabalhador executava ali 5 tarefas, 6 tarefas, né? Então, eles buscavam trabalhadores multifuncionais, polivalentes, tá? Então, aqui nós temos alienação, mais trabalhadores, vantagem. A antiga produção gastava, né, 12 horas e meia, né, com a linha de montagem, o veículo passou produzido em 1 hora e meia, né, com a esteira rolante ali. Os trabalhadores com pouca qualificação, mas trabalhadores, né, especializados. Então, eles não tinham conhecimento, né, mas eles estavam especializados, né, em uma única tarefa, tá? Então, podia não saber ler, né, não saber escrever, mas, né, se perguntasse ele sobre apertar parafuso, né, ele sabia todos os tipos de parafuso ali, né, apertar todos os tipos de parafuso. Tá? Então, especializado ali em uma única área, mesmo com pouca qualificação. Aí entra aí, né, o modelo, né, toyotista, implementado aí depois da Segunda Guerra Mundial, né, no Japão, pelo engenheiro ali da Toyota, né, o Taishi Ono, né, não sei se pronuncia dessa forma. E aqui, né, ele é implementado no Japão por conta do mercado consumidor, né, que o Japão tinha, né, e devido à condição geográfica, né, do Japão. Eles não tinham uma população tão grande, né, quanto a dos Estados Unidos, não tinham um espaço, né, para produzir um estoque tão grande. Então, o modelo fordista ele se tornou inviável, né, de ser aplicado aqui no Japão. Então, devido às características próprias, né, aqui dos japoneses, eles tiveram que reinventar, né, inventar aí um novo modo de produção que atendesse a esse mercado, né, diferenciado aqui, né, que era o mercado japonês, né, pós Segunda Guerra Mundial, tá? Então, lá, na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena se comparado aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia a estocagem de produtos. Dessa forma, o toyotismo, também conhecido como just-in-time, né, agia de forma que fosse produzido apenas o necessário. Então, ele está muito preocupado aqui, né, com o desperdício, né, evitar desperdício ao máximo. Essa questão aqui do just-in-time, né, é no tempo exato. Então, essa é a principal filosofia, né, do toyotismo. Você vai produzir algo apenas após a venda. Tá? Então, eu acabei de vender ali um carro, então eu vou começar a produção daquele carro. Tá? Eu não vou produzir antes, porque às vezes aquele produto, né, que eu produzi antes não vai atender o meu consumidor. Tá? Então, aqui nós vamos ter também uma diversificação, né, da produção, uma maior flexibilização, né, na produção. Então, lá, o modelo just-in-time, nas fábricas que seguiam este modelo, a produção estava em sintonia com a entrada de matéria-prima e com o mercado consumidor. Quando a procura era alta, eram produzidos mais produtos. Quando ela diminuía, a produção caía. Assim, tornava-se desnecessário o espaço com estoque. Tá? Então, só era produzido, né, conforme a demanda. Vendi 10 carros, vou produzir 10 carros. Vendi um carro, vou produzir um carro. Tá? E dessa forma. Então, a entrada de matéria-prima ali também, né, o que você necessita é com base no que você, né, está produzindo. Tá? Isso daqui é muito mais aplicado, né, nos dias de hoje, em vários tipos de fábricas menores, né, ou até mesmo a gente pode utilizar em pequenos microempresários aí, né, pessoas aí autônomas. Por exemplo, a minha esposa ela faz bolo.
né? Mas ela não produz a farinha, né? Ela não produz o ovo, ela não produz o leite, o chocolate, né? O leite condensado, ela não produz nada disso, né? Mas ela tem o seu tempo, a sua técnica para fazer o bolo. Então, ela só vai comprar essas matérias-primas necessárias para fazer o bolo, né, quando houver um pedido. Tá? Ela não tem nem lugar para ter um estoque e nem necessidade, né? Porque esses produtos têm prazo de validade também, né? Então, ela vai... tenho 10 pedidos no fim de semana. Então, vai comprar uma matéria-prima para aqueles 10 pedidos ali, tá? Então, esse modelo, né, toyotismo, ele está muito baseado, né, nesse conceito aqui do just in time. Aí, para a gente, né, ver melhor essa definição aqui, ó. Produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, né? Não antes, para que não formem estoques, e não depois, para que seus clientes não tenham que esperar, tá? Então, é formar no momento certo ali, tá? Aí, ó, qualidade e eficiência. Atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdícios, né? Então, atender a demanda instantaneamente com qualidade perfeita e sem desperdício. É o que o toyotismo, né, propõe. Então, lá no Fordismo, né, nós tínhamos uma má qualidade, né, dos produtos. Aqui nós temos, né, uma qualidade maior, né, uma consideração maior, né, na hora de fabricar ali esses produtos, né? E para que, né, desse certo essa produção aí, né, dentro das fábricas da Toyota, né, dentro desse modelo toyotista, eles vão implementar dentro das suas fábricas o modelo 5S, né? Não sei se vocês já ouviram falar, foi utilizado primeiramente aí dentro desse ambiente de trabalho, né, mas esse modelo 5S ele pode ser aplicado aí também, né, na vida pessoal, né, das pessoas. Resumidamente, o modelo 5S, né, ele são esses 5 tópicos aqui, né? O primeiro que é o SEIRE, né? Que é o senso de utilização. Então, diferenciar o útil ao inútil, né? Ter o necessário na quantidade certa. Então, é aquela questão ali das matérias-primas, né? De não comprar demais para não desperdiçar, né? Só utilizar o que for necessário, né? Diferenciar o útil ao inútil. Então, não ter perto, né, do ambiente de trabalho, né, do nosso local de trabalho, ou, né, como eu disse, da nossa vida pessoal, aquilo que é inútil, aquilo que nos atrase, né, que nos dificulte. Então, por exemplo, eu tenho uma peça que eu utilizo todo dia. Então, onde que eu devo manter essa peça? Próximo, né, no meu local ali de trabalho. Eu tenho uma peça que uma ferramenta ali que eu utilizo de vez em quando. Então, quando eu tenho que... onde que eu tenho que guardar ela, né? Próximo ao local de trabalho. Eu tenho uma peça que eu uso uma vez por semana. Então, eu guardo no almoxarifado, né? Um lugar que eu vou com menos frequência, só quando eu precisar, né? Então, enfim. Eu tenho uma peça ali que eu raramente uso. Então, deixa em casa, né? Ou então descarta, né? Então, você diferenciar aqui o que é o útil e o inútil, né? Então, na nossa vida também a gente tem muita coisa, né? Inútil que a gente acaba, né, guardando, carregando com a gente, né? Seja sentimento, né? Seja pessoas. Então, diferenciar isso daí para, né, descartar, para a gente ter esse senso de utilização, né? O segundo é o senso de ordenação. Um lugar para cada coisa, né? Redução no tempo de busca, evita compras desnecessárias. Aí aplicando aqui na nossa vida pessoal, por exemplo, é uma lista, né, de supermercado, né? Então você vai no supermercado com aquela lista, né? Você vai diretamente, né, naqueles produtos que você precisa, né? Sem ficar divagando pelas prateleiras do supermercado, evitando gastos desnecessários, né? Se você for no supermercado sem ter uma lista, acaba comprando às vezes um produto que você já tinha em casa que você não viu, né? Então, próprio em casa, né? Você ter plaquinhas, né? Organizando, isso daqui é pote de açúcar, pote de café, né? Onde que vai ficar os produtos de limpeza, onde vai ficar os produtos alimentícios, né? Para que você reduza o tempo de busca. Porque se você deixa tudo misturado, né? Se o seu quarto é aquela bagunça,
né? Você não precisar de uma roupa ali, você vai custar achar ela. Agora, se você tem essa organização, o cabide de cima é calça, o outro é blusa, você já tem, né, uma redução no tempo de busca. Tá? Então, isso daqui aplicado também para o ambiente, né, claro, da fábrica, né, do ambiente de trabalho. Foi o primeiro lugar onde que esse modelo 5S foi aplicado. Tá? O terceiro aí, o senso de limpeza, né? Essa questão aí da limpeza proporcionando aí uma qualidade, né? Uma segurança maior, né? No ambiente de fábrica. Também, né? Dentro desse senso de limpeza aí, né? Tem a questão de evitar desperdício, de não forçar um equipamento além, né, do especificado. Então, você está falando assim, olha, utilize o equipamento por 1 hora e deixe 10 minutos descansando para esfriar o equipamento. Você não vai utilizar ele por 2 horas, senão vai correr o risco dele estragar, e se estragar vai ser pior. Então é melhor você seguir as especificações, as instruções, tá? Isso também está dentro do senso de limpeza. O quarto, senso de saúde, né? Padronização de normas e hábitos, então todo mundo ali, né, executando a mesma tarefa, cada um sendo responsável, né, se sentindo responsável, né, por cuidar, né, daquele ambiente ali de trabalho. Então a qualidade de vida no trabalho, né, cabe a todo mundo, né? Então, a questão também de divulgar instruções, né, sobre as tarefas executadas de cada um, sobre limpeza, saúde, tá? Então, isso daqui também faz parte aí, né, desse modelo 5S. E o quinto, né, o senso de autodisciplina, né? Você elogiar a cada melhoria, né? Então, para o trabalhador, né, se sentir ali recompensado, mesmo que não financeiramente, né, mas, né, pelo seu serviço, e ter esse reconhecimento, né, criar também um espírito de cooperação, né? Então, eles valorizavam muito o trabalho em equipe, né, dentro aqui, né, do sistema toyotista. Então, não mais essa questão assim do trabalhador especializado em uma única tarefa, né? Mas as pessoas ali, né, se complementando, né? Trabalhando em equipe. E, é claro, um treinamento de pessoal, pessoas, né, mais qualificadas. Então, eles buscavam não quantidade, mas qualificação, tá? Então, nós vamos ter os operários, né, os trabalhadores multifuncionais que executam mais de uma função, né, ao mesmo tempo, né, porque ele vai ser implementado aqui no modelo toyotista a automação, né, então um funcionário cuidando ali de 5 máquinas, né, de uma vez, e esse funcionário ele consegue identificar os problemas, né, no meio da produção, então ele para tudo e conserta, né, o que tiver de errado. Então, nós temos uma flexibilização da produção, tá? Então, lá, outra vantagem do toyotismo é que, pelo fato de sempre agir conforme a configuração do mercado, é mais fácil garantir sempre a atualização da produção. A cada tecnologia lançada, o sistema era atualizado, algo que se tornaria impossível com as técnicas anteriores, né? Ou seja, o Fordismo. O trabalhador fabril também assumia outras funções, né? O trabalhador polivalente, multifuncional. Hoje em dia, as empresas buscam muito isso, né? Esse trabalhador aí que, né, eu possa executar várias tarefas, né? Tem um conhecimento amplo em várias coisas, né? Então, eu sou professor, não quer dizer que eu não tenha que saber, né, mexer em outras tecnologias, né? Não tenho conhecimento de outras áreas também, tá? Aí, ao contrário do sistema fordista e taylorista, o operário precisaria conhecer amplamente o processo produtivo e as novas tecnologias. Isso necessitava de uma mão de obra mais qualificada e reduzia a quantidade de trabalhadores dentro da indústria. Sendo assim, o toyotismo provocou, entre outros problemas, o aumento do desemprego. Então, vejam bem, esse é um problema aqui, né, do toyotismo, né, porque com a automação, né, e com esses funcionários aí polivalentes, eles vão necessitar de uma quantidade de trabalhadores menor, né? E isso acaba provocando, né, um desemprego aí, né, bem grande, né, dentre as fábricas, tá? Aquilo que lá no século XIX os operários estavam preocupados, né, de serem substituídos pelas fábricas, tá? Então isso acaba ocorrendo aqui dentro do modelo, né, toyotista.
E aqui, né, um quadro, né, igual aquele outro, né, que a gente falou do Fordismo, do Taylorismo, né, com as desvantagens e vantagens, né, do Toyotismo. Então, nós temos aqui, né, uma maior flexibilidade, né, então, com essa flexibilidade, você vai montar o produto ali, né, com base no gosto do cliente. Então, isso é bem importante, né? Então, você pode produzir um carro branco, né? Porque o cliente quer um carro branco, pode um carro preto, um carro vermelho, né? Você vai produzir com base no gosto do cliente. Aí um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo, né? As redes de fast food, né, do Subway, né, por exemplo, que você, né, vai montando o seu sanduíche, né, do jeito que você quer, né? Um funcionário te acompanha ali, né, e você vai montando aquele, escolhendo todas as etapas. Então você monta ele ali, né, do seu jeitinho. Não é uma coisa padronizada, né? Igual em outras redes de fast food, né, que já tem só aquela opção ali e pronto, acabou. Tá? Então isso é menos estoque, né? Então pode ser considerado uma desvantagem. Eu não considero uma desvantagem, né? Mas você não tem esse estoque aqui. O just in time, né, produzido apenas após a venda, né, o tempo justo, vantagem de trabalho em grupo, né, desvantagem tem apenas ali um líder, a vantagem, né, mais máquinas, mais um trabalhador só para, né, executar essas 5 máquinas aí, né, administrar elas. Combate o desperdício, né? Então, aquela implementação ali do modelo 5S, né, dentro, né, dessa linha de montagem aí, desse modo de produção toyotista, é para evitar o desperdício, né? E, é claro, né, aumentar aí o seu lucro, tá? Redução do transporte, manufatura e qualidade, operação de mais máquinas, o uso mínimo de operários e não tem uma alienação, né? O trabalhador ele tem ali um conhecimento amplo, né, do processo produtivo, né? Então os funcionários conhecem todo o setor produtivo. Eu peguei essa imagem aqui, né, na internet, mas avaliando melhor aqui agora, as desvantagens eu não considero muito que desvantagem o que está proposto aqui não, tá? Para mim tudo é vantagem aqui. Não analisei muito bem antes de colocar aqui para vocês, não. Então, gente, né, chegando aí ao fim, né, da nossa aula, o principal, né, então, que a gente compreende desses 3 modelos, né, de produção, o toyotista, ele está sendo aí, né, o mais utilizado, né, no mundo aí moderno, né, na nossa época, mas o fordista, ele, né, também não perdeu, né, o seu valor, né, o seu espaço, porque muitos produtos precisam, né, dessa produção em massa, né, sejam alguns aparelhos eletrodomésticos, parafusos, enfim, ferramentas, né, produzidos aí em larga escala. Então, ainda continua sendo utilizado esse modelo aí fordista, tá? Mas o toyotista, ele é implementado principalmente, né, em períodos aí, às vezes, de crise, né, que aconteceu na década de 70, né, com a crise do petróleo, tá? Então, onde que você iria atender a demanda apenas ali, né, dos seus consumidores. Mas, né, como eu estava falando antes, resumindo, todos esses modelos estavam preocupados, né, estão preocupados na busca, né, do lucro, né, do patrão, tá? Então, qualquer melhoria que eles façam para os empregados ali, pode ter certeza que por trás eles estão ganhando ali o dobro, né, do que estão gastando aí com os trabalhadores, tá? Se gasta com plano de saúde, é porque eles estão tendo algum retorno ali por trás. Se gasta com algum momento de lazer ali para os trabalhadores, é porque eles ganham muito por trás, né? Então você vai lá, não sei se vocês já viram, né, aqueles escritórios lá, né, do Google, do Facebook, né? Onde que os funcionários têm mesa de ping-pong, né, tem máquina ali de suco, enfim, não tem um uniforme, são bem, né, despojados ali,
pode ter certeza que todo aquele gasto ali é que por trás, né, eles estão pensando no rendimento maior do funcionário, né, o funcionário mais feliz vai trabalhar mais, vai elaborar, né, pensamentos ali que vão gerar lucros maiores para a empresa, tá? Então, essa é a função, é claro, né, do capitalismo, né, a busca aí do lucro, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Como sempre, acaba ficando um pouquinho grande, né? Porque muito conteúdo, né, para ser passado, alguns ainda ficaram, né, deixaram de ser falados aí, mas qualquer dúvida estou à disposição de vocês, né? Basta me procurar aí para a gente estar discutindo melhor as questões aí, tá? O que ficou vago, né, para vocês. Então, muito obrigado, um grande abraço, bons estudos.